Você já imaginou descobrir que sua esposa quer viver um relacionamento aberto? Que ela deseja explorar uma liberdade que você jamais imaginou dar? Entre o amor e a liberdade, tive que escolher o que realmente me fazia feliz, e vou contar tudo pra você sem filtros. Relacionamento aberto pode funcionar? Neste vídeo, você vai acompanhar a jornada de um casal que decidiu enfrentar seus medos, suas dúvidas e o desconhecido, tudo em nome do amor verdadeiro. Eu sou Renato, e essa é a minha história real. Minha esposa, Lilian, me surpreendeu ao revelar um mundo novo, um universo de festas liberais, encontros secretos e desejos escondidos. No começo, confesso que foi um choque. Mas o que aconteceu depois vai muito além do que você pode imaginar. Fique até o final e descubra como eles encontraram um equilíbrio improvável, que desafia todas as ideias sobre relacionamento e confiança. Eu vivi essa experiência e vou contar os altos e baixos dessa jornada, como meu casamento sobreviveu ao que parecia impossível. Se você quer entender que o amor pode ter muitas formas e que a liberdade, às vezes, é o caminho para a verdadeira conexão, este vídeo é para você. E já aproveita para se inscrever no canal Confissões do Reddit, deixar o like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história. Eu pedi relacionamento aberto e meu marido aceitou. Minha vida nas festas liberais. Meu nome é Lilian, tenho 34 anos, sou casada com o Renato há quase uma década. Aos olhos de todos, somos o casal perfeito. Temos uma casa confortável, 2 filhos pequenos e um relacionamento estável. Renato trabalha como analista financeiro e eu sou gerente em uma loja de cosméticos no centro. Mas como em muitas histórias que parecem perfeitas por fora, por dentro, havia algo silenciosamente quebrado. Não foi de uma hora para outra. Na verdade, tudo começou com um simples convite. Uma amiga do meu trabalho, a Thaís, me chamou para uma festinha entre amigas. Ela jurou que seria divertido, que era só para descontrair, dar risada, tomar uns drinks, nada demais. Renato estava viajando a trabalho naquela semana e, sinceramente, fazia tempo que eu não saía sem ele. Eu aceitei. Quando cheguei lá, o clima era diferente. Não era bem uma festinha qualquer. Era uma daquelas reuniões discretas em uma casa elegante nos arredores da cidade. Mulheres lindas, seguras de si, algumas acompanhadas por homens charmosos, outros solteiros. Era uma festa liberal e aquilo, de alguma forma, mexeu comigo. A princípio, eu só observei. Estava encantada e ao mesmo tempo com medo. Me sentia viva, desejada, como não me sentia há muito tempo. Não sei dizer exatamente como aconteceu, mas quando percebi, estava conversando com um homem chamado Danilo, 38 anos, personal trainer, que me olhava como se eu fosse única ali dentro. Sorria com calma, tocava meu braço enquanto falava, e escutava cada palavra como se fosse poesia. O tipo de atenção que Renato não me dava há anos. Thaís me puxou de lado e disse algo que ficou martelando na minha cabeça até hoje. Lilian, às vezes a gente precisa se permitir, só para lembrar quem a gente é. Foi nesse momento que o meu segredo começou. Não fiz nada naquela primeira noite. Voltei para casa com um turbilhão de pensamentos. Me olhei no espelho e me senti bonita, poderosa, culpada. Mas quando o Renato voltou da viagem, tudo parecia igual. Ele me beijou como sempre, perguntou se estava tudo bem, e eu apenas sorri. Mas algo dentro de mim já tinha mudado. Algo que eu não conseguiria mais ignorar. Depois daquela noite, minha mente ficou inquieta. Os dias passaram como se eu estivesse vivendo em 2 mundos. De um lado, a Lilian esposa dedicada, mãe presente, profissional correta. Do outro, a Lilian curiosa, pulsante, desejando reviver aquele clima da festa. Thaís, percebendo meu interesse, não demorou para me convidar de novo. Vai ter outra, sábado que vem. Dessa vez, você vem preparada, ela disse com aquele sorriso travesso. Eu hesitei. Mas dentro de mim, algo já tinha decidido. Renato tinha um plantão no banco naquele fim de semana, então a desculpa estava pronta. Vou sair com as meninas para tomar um vinho, amor, nada demais. Ele acreditou, como sempre. Cheguei no local com o coração acelerado. Danilo estava lá, me esperando com aquele olhar de quem sabia exatamente o que eu queria, mesmo que eu ainda fingisse não saber. Conversamos, rimos e quando percebi, estávamos num dos quartos do andar de cima, sozinhos. A música da festa parecia distante. Ele me beijou devagar, me despindo com os olhos antes de qualquer toque. Aquela noite eu fui outra mulher. Me permiti. Com Danilo, e depois com outro homem chamado Gustavo, 42 anos, engenheiro civil, gentil e experiente. O clima na casa era de liberdade, de desejo consentido, de corpos que se entendem sem palavras. Eu senti prazer, mas mais do que isso, eu senti poder.
Um tipo de empoderamento que o casamento tinha engolido com os anos. No dia seguinte, voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Renato me recebeu com um sorriso, preocupado apenas com a louça que as crianças deixaram na pia. Me abraçou com carinho, mas não percebeu o cheiro diferente do meu perfume misturado a outro. E talvez por isso, por ele não perceber, que eu me permiti voltar mais vezes. As festinhas se tornaram uma espécie de vício. Uma vez por mês, depois duas, depois sempre que Renato viajava ou tinha compromisso. Eu dizia que era confraternização da loja, chá de lingerie de alguma amiga, e ele nunca desconfiava. E se desconfiava, nunca demonstrou. Eu estava me tornando uma especialista em viver essa vida dupla. Cuidava de cada detalhe, roupa separada em sacola, maquiagem neutra na volta, perfume discreto, cabelo preso, aplicativos apagados ao chegar em casa. Com o tempo, até mesmo criei um perfil fake para receber os convites e conversar com alguns dos homens que conheci nas festas. Entre eles havia o Alex, um advogado de 37 anos, divorciado, que adorava me chamar de mulher proibida. E talvez fosse esse o meu maior vício, me sentir desejada por homens que sabiam que eu era casada, e ainda assim me queriam. Mas quanto mais fundo eu mergulhava, mais difícil se tornava olhar nos olhos do Renato. A convivência com Renato começou a se tornar estranhamente fácil. Como se as festinhas, os encontros secretos, os toques proibidos me ajudassem a ser mais leve em casa. Eu cozinhava com mais ânimo, ria das piadas dele, e até procurava o toque dele na cama. Só que o meu desejo real já não morava ali. Era estranho. Eu me sentia mais esposa quanto mais infiel me tornava. Comecei a me convencer de que não estava traindo. É só diversão, não é amor, eu repetia para mim mesma. Era como se minha mente tivesse criado uma divisão exata, Lilian da casa e Lilian da noite. As amigas sabiam. Algumas criticavam, outras invejavam. Thaís era minha cúmplice. Chegamos a frequentar juntas algumas festas em bairros mais afastados, onde ninguém do nosso círculo social poderia aparecer por engano. Lá me relacionei com gente de todos os tipos, professores, empresários, militares da reserva. Todos homens que, assim como eu, queriam viver algo sem rótulos. Lembro-me de um em especial. O nome dele era Luciano, 45 anos, barbeiro de um salão famoso no centro. Ele tinha mãos firmes, voz baixa e uma habilidade de fazer você esquecer o mundo em 5 minutos. Com ele fui ao meu limite. Em um dos encontros deixamos de ir à festa e ficamos só nós dois, num motel discreto da Zona Norte. Foi a primeira vez que alguém me perguntou: "E por que você ainda está com seu marido?" E ali eu travei. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta. Eu engoli em seco, me enrolei na toalha e desconversei. Mas aquela pergunta ficou na minha mente. Quando voltei para casa naquela noite, Renato estava dormindo no sofá com um copo de vinho pela metade. Me sentei ao lado dele, encostei minha cabeça no ombro dele, e senti uma culpa estranha. Não por ter ido, mas por não saber mais se amava ele ou se apenas me acostumei com a paz que ele representava. Evelyn, nossa vizinha, me alertou certa vez. "Lilian, o bairro anda comentando que você vive saindo com as mesmas amigas, mas ninguém nunca vê essas amigas, só você entrando em Uber sozinha." Comecei a me preocupar. Fiquei dias sem ir em festas. Recusei um convite da Thaís para um fim de semana em uma chácara temática com troca de casais. Mas, bastou Renato viajar a trabalho para o interior numa terça-feira e dormir lá que eu voltei. Liguei para Danilo. E em menos de 1 hora eu já estava de lingerie preta, vinho na taça, e mais uma mentira no bolso. Aquela noite com Danilo foi diferente. Não pelo que fizemos entre 4 paredes, mas pelo que ele disse enquanto se vestia. "Você já pensou em largar seu marido?" Aquilo foi como um soco no estômago. Pela segunda vez em poucos dias, um homem que não era o Renato perguntava se eu queria sair da minha própria vida. Danilo tinha 39 anos, era engenheiro civil e um dos mais discretos frequentadores das festas. Casado, pai de 2 filhos, mas profundamente solitário. Eu tentei mudar de assunto, dei um sorriso forçado e disse: "Eu gosto da minha vida como ela é. Não estou procurando mudança. Estou procurando." Respiro. Mas será que era isso mesmo? Voltei para casa com o perfume dele ainda grudado na pele. Tentei tomar banho, esfregar o corpo, mas parecia que os olhos de Renato estavam ali, em cada azulejo do banheiro. Ele voltou na manhã seguinte, com um buquê de flores amarelas, as minhas favoritas e um sorriso tranquilo, como se o mundo ainda fosse um lugar seguro. "Senti sua falta, meu amor", disse ele me abraçando. A gente podia fazer uma viagem em breve, só nós dois. Por dentro, eu gritei. Como eu poderia olhar no olho de um homem tão bom e continuar mentindo? Na semana seguinte, o destino resolveu me testar.
uma nova festa apareceu. Um lugar mais reservado, frequentado por casais mais estruturados, segundo a Thaís. A promessa era de total anonimato, pulseiras de identificação e regras claras. Tudo parecia profissional. A curiosidade me venceu. Eu fui. Foi nessa festa que conheci o Vinícius. Vinícius tinha 32 anos, era fotógrafo de eventos e dono de um estúdio no centro. Moreno, barba bem feita, voz calma. Não era só atraente, ele era magnético. Quando ele me viu, disse: "Você não é daqui, né?" Dá pra ver nos olhos que ainda tem medo de se perder. Foi a primeira vez que alguém viu o que eu sentia por dentro sem que eu precisasse falar nada. Ficamos a noite toda conversando. Trocamos mais ideias do que toques. Mas foi o suficiente. Quando nos despedimos, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e disse: "Eu te espero na próxima." Voltei para casa atordoada, a mente em parafuso. Comecei a sentir algo que não sentia há muito tempo: expectativa. A partir daquele dia, as festas deixaram de ser só sobre prazer, passaram a ser sobre ele. E o risco de me apaixonar por alguém que sequer sabia meu sobrenome me apavorava e me excitava ao mesmo tempo. O que eu não sabia era que alguém já tinha começado a suspeitar. Alguém que conhecia muito bem meus horários, meus sorrisos falsos e a forma como eu mexia no celular quando estava escondendo algo. E esse alguém era Renato. Nos dias que se seguiram, senti o clima mudar em casa. Renato começou a fazer perguntas sutis, quase imperceptíveis, mas que me deixavam inquieta. Ele perguntava onde eu estava com mais frequência, com quem falava no celular e até mesmo comentava sobre coisas que eu nem lembrava ter mencionado perto dele. Uma noite, enquanto jantávamos, ele olhou fixamente para mim e disse: "Lilian, você anda diferente. Mais distante. A gente precisa conversar." Meu coração acelerou, e uma sensação de medo tomou conta de mim. Como contar que eu havia encontrado em outras festas uma parte de mim que não sabia que existia? Que havia descoberto desejos e prazeres que, por mais que amasse Renato, ele não me proporcionava. Tentei desviar, mas ele insistiu: "Você pode confiar em mim. Seja o que for, a gente enfrenta junto." Por dentro eu queria me abrir, gritar, pedir ajuda, mas a vergonha e o medo de perder tudo me calaram. Ao mesmo tempo, as mensagens de Vinícius ficavam mais frequentes, e a expectativa da próxima festa me consumia. Era um jogo perigoso que eu sabia que poderia acabar mal, mas da qual eu não conseguia me afastar. Cada momento com Renato se tornava uma mistura de culpa e saudade, enquanto a minha vida secreta ganhava mais espaço na minha mente e no meu corpo. Eu sabia que estava caminhando na corda bamba entre o amor e a traição, e que a qualquer momento tudo poderia desabar. A convivência começou a se tornar uma dança delicada entre a verdade e a mentira. Renato, sem nunca ter provas concretas, parecia cada vez mais atento, observando meus passos, meus sorrisos e até o silêncio que às vezes escapava entre nós. Eu, por minha vez, tentava equilibrar a rotina dupla, mantendo o lar em ordem, a família unida, enquanto alimentava meu segredo com encontros, olhares e toques roubados nas festas liberais. Certa noite, após uma dessas festas, voltei para casa com o corpo exausto e a mente agitada. Renato me esperava no sofá com a expressão cansada, mas um sorriso gentil. "Você está bem?" perguntou, tocando meu rosto. Senti o peso da mentira apertando meu peito. Quis desabar, contar tudo, pedir perdão, mas em vez disso, respondi com um sorriso vazio: "É só um pouco cansada, amor." Ele me abraçou e disse: "Se precisar de mim, estou aqui." Naquela hora, uma lágrima deslizou pelo meu rosto, e a culpa me consumiu. Eu sabia que não podia continuar daquele jeito para sempre. Mas o que me prendia era o medo do vazio, do desconhecido, do que poderia acontecer se eu perdesse aquela liberdade recém-descoberta. Enquanto isso, Vinícius continuava me esperando. Nossos encontros se tornaram mais frequentes, e com ele, encontrei uma conexão que ia além do físico. Ele parecia entender meu conflito interno, e sem julgamentos, me aceitava como eu era. Mas o coração de Renato batia no mesmo ritmo do meu segredo, e eu sabia que a qualquer momento, a verdade poderia explodir entre nós. Nos dias que se seguiram, Renato começou a agir de forma diferente. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começaram a se destacar. Ele checava mensagens com mais frequência, perguntava mais sobre meus compromissos e até mesmo mencionava casualmente algo que eu havia esquecido de mencionar, como se estivesse prestando atenção mais do que eu imaginava. Uma noite, enquanto conversávamos na sala, ele comentou sobre a quantidade de vezes que eu saía com as amigas, e a diferença dos horários que eu dizia estar com elas. "Lilian, acho que você não está me contando tudo", disse ele com voz firme mas calma. Eu congelei por um instante. As palavras dele cortaram meu silêncio como uma lâmina.
Não soube o que dizer. Queria negar, fugir, mas a verdade, por mais dolorosa, estava ali, invisível entre nós. Tentei desviar, mudei de assunto, mas a semente da dúvida já tinha sido plantada. Nos dias seguintes, Renato passou a observar mais, a questionar mais, a tentar entender o que estava acontecendo. E eu, cada vez mais envolvida nesse jogo perigoso, sabia que a qualquer momento, minha vida dupla poderia vir à tona e mudar tudo para sempre. A tensão entre Renato e eu crescia a cada dia. Não precisávamos dizer nada, pois o silêncio já dizia tudo. Ele observava meus passos com uma atenção que antes não existia, e eu tentava me esconder atrás de sorrisos falsos e explicações evasivas. Certa noite, após uma festa especialmente longa, cheguei em casa quase ao amanhecer. Renato já estava acordado, sentado na cozinha com um olhar que misturava cansaço e tristeza. "E onde você esteve, Lilian?" perguntou sem acusar, apenas buscando uma resposta. Meu coração disparou. Por um momento pensei em mentir, inventar uma desculpa qualquer, mas as palavras se recusaram a sair da minha boca. "Saí com as amigas, só isso", respondi, a voz baixa. Ele suspirou e me olhou nos olhos. "Eu sinto que tem algo entre nós que você não está me contando. Não é só isso, não é?" Ficamos ali, encarando um ao outro, sabendo que aquela conversa era o começo de algo inevitável. O peso da mentira se tornava insuportável, e eu sabia que não podia mais fugir da verdade. Mas mesmo diante do confronto, eu hesitava em abrir meu coração. O medo de perder tudo me paralisava. Enquanto isso, as festas continuavam, os encontros se multiplicavam, e eu me encontrava cada vez mais dividida entre dois mundos. O amor que eu sentia pelo marido e a liberdade que me consumia nas noites proibidas. Após aquele confronto silencioso, fiquei dias refletindo sobre o que eu realmente queria para minha vida. O medo de perder Renato, o homem que, apesar de tudo, sempre esteve ao meu lado, me apertava o peito. Mas a chama da liberdade e da descoberta que senti nas festas liberais continuava acesa dentro de mim. Comecei a questionar se era possível viver os dois mundos sem que um destruísse o outro. Se o amor e a liberdade poderiam, de alguma forma, coexistir. Renato, por sua vez, mudou sua postura. Tentava ser mais presente, mais carinhoso, mas também mais distante, como se estivesse lutando contra uma dor que não sabia como expressar. Numa noite, sentei ao lado dele no sofá e decidi abrir um pouco do meu coração, sem revelar tudo. "Renato, eu preciso que você saiba que você é muito importante para mim. Mas tem coisas dentro de mim que eu ainda estou descobrindo", falei com a voz trêmula. Ele segurou minha mão e disse: "Lilian, nós sempre fomos parceiros. Se precisar de espaço, vamos encontrar um jeito. Só não quero perder você." Essa conversa, embora cheia de incertezas, foi o começo de um processo que ainda estava longe de terminar. Enquanto isso, minhas idas às festas continuavam, mas eu sentia que algo estava prestes a mudar. Os meses passaram e a tensão entre Lilian e Renato atingiu seu ponto mais alto. A vida dupla que ela mantinha não podia mais ser escondida, mesmo com todas as mentiras e disfarces. Uma noite, Renato a esperou em casa com um olhar diferente, não mais de suspeita, mas de decisão. Ele colocou na mesa uma série de mensagens no celular dela, conversas com homens das festas, convites e encontros. Lilian sentiu o chão sumir sob seus pés. O momento da verdade tinha chegado. Mas, surpreendentemente, em vez de gritar ou partir para o confronto agressivo, Renato respirou fundo e disse: "Eu não quero te perder, Lilian, mas não podemos continuar assim." Eles conversaram por horas, entre lágrimas e declarações, tentando entender onde o amor e a liberdade se cruzavam e onde eles precisavam seguir. Lilian percebeu que não poderia mais viver escondida, que precisava fazer uma escolha entre o conforto da vida que conhecia e a liberdade que buscava. No fim, ela optou por encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. E você, o que faria se estivesse no lugar dela? Depois daquela conversa difícil, algo inesperado aconteceu. Renato, mesmo magoado, escolheu olhar além da dor e enxergar Lilian por completo, com suas falhas, desejos e necessidades. "Lilian", ele disse, segurando minha mão com firmeza, "eu não consigo te prender, nem quero. Se as festas são parte de quem você é, se isso te faz sentir viva, eu vou respeitar. Quero que você seja feliz, do seu jeito." Eu mal podia acreditar no que ouvia. Aquele homem que eu amava profundamente estava disposto a aceitar meu mundo, mesmo que não fizesse parte do dele. "Eu vou ficar em casa", continuou, "cuidando da nossa rotina, dos nossos filhos, da nossa vida. E você vai viver o que precisa. Só peço que sejamos honestos um com o outro daqui pra frente." Lágrimas correram pelo meu rosto. Pela primeira vez, senti que não precisava mais esconder nada. Renato não era perfeito, nem eu.
Mas naquele instante, entendemos que o amor pode ser complexo, cheio de desafios, mas também de compreensão e apoio. Hoje eu continuo frequentando as festas liberais, explorando quem eu sou, enquanto ele permanece nosso porto seguro. E sei que mesmo com as incertezas, estamos tentando fazer o nosso jeito de amar funcionar. Se você gostou desta confissão, se inscreva no canal Confissões do Reddit. Deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir que o amor pode ter muitas formas. E confira nos cards outras histórias de relacionamento aberto com finais inusitados. Assista agora.